Gênesis no lar, Evangelho no coração. Agradecidos nos encontramos juntos, mais uma vez, reunidos em torno da mensagem do Cristo. Quarta-feira, 29 de julho do ano de 2020. Que os bons espíritos nos auxiliem para que possamos receber a mensagem e guardá-la no coração de uma maneira que possa nos inspirar nas boas ações. Tema de hoje: venha o teu reino. Dando continuidade ao projeto de estudarmos o mecanismo, a importância da oração. Recordando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9, na ação da prece, ele diz que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Ontem nós iniciamos as reflexões em torno da prece dominical. Trabalhamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Recebemos de um ouvinte, um web amigo inscrito no canal Gênesis, que acompanha os trabalhos da FIAC, um agradecimento ao estudo de ontem. E carinhosamente nos endereçou a seguinte mensagem que eu utilizarei para abrir o nosso encontro. A prece é o nosso contato e encontro sublime com o Pai. Ainda que para muitos que recorrem aos símbolos, ainda ligados aos dogmas religiosos, que fazem parte da história das religiões em nosso planeta, tais como imagens, terços, molho de ervas das benzedeiras, velas, santos e orações com palavras repetitivas, como nos terços, ladainhas, credos, funcionando para uns, poucos, como mantras, para atingir o estado beta ou alfa no campo mental, a fim de conectarem-se com o universo divino. Enfim, o uso da simbologia criada pelos homens ao longo dos tempos para elevar-se e falar com Deus. Mas, na verdade, fazer uma prece sincera, com sentimentos verdadeiros, conectando-se com o mais alto, com o nosso Pai, pode não ser tão simples no começo, pois é preciso que as palavras e pensamentos estejam sintonizados no campo íntimo do coração. Mas, naturalmente, vai se desenvolvendo pelo plano da experiência. Um agradecimento, um pedido de forças ante a coragem para o enfrentamento das dificuldades momentâneas, uma lágrima de emoção que cai, são preces realizadas, calcadas na fé e na confiança segura e diária de que o Pai nos conhece na intimidade, a necessidade. Endereço estas singelas palavras a todo o grupo da Casa de Kardec. É um agradecimento, e agradecimento dispensa etiqueta formal de educação, mas brota do sentimento profundo, sincero, agradecido principalmente pela amizade.
A prece dominical sintetiza os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos pedidos e a nossa relação com o semelhante. Assim seja, minha alma se encontra encantada pelo trabalho que este grupo tem prodigalizado e nos auxiliado tanto como um alimento para cada manhã. Abraço a todos. Uma amiga em Cristo. Encerra dizendo: assim seja. No nosso episódio desta manhã, venha o teu reino. E eu gostaria de, antes de ler o comentário de Kardec, que na verdade é uma oração. Quando lemos com a alma, nos sentimos impulsionados pelas vibrações que estas palavras do fundador do Espiritismo nos oferece. Mas faço uma pequena conexão com essa manifestação vinda de um coração, de um querido irmão, que também nos auxilia no projeto da nossa redenção. Venha o teu reino, esse reino nos visita, como através de uma mensagem. Esta que bateu no nosso coração nesta manhã. É o reino de Deus, porque ele projeta um estado de alma. Ouçamos Allan Kardec. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham o mérito e a responsabilidade nas suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se agravassem na consciência, ou se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade.
todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária, que os conduza ao caminho da verdade. Que extraordinário! Que momento de emoção que nos oferece Allan Kardec. Observemos. O texto nos oferece 5 parágrafos, concisos, objetivos, claros, e que nos convida para um mergulho na nossa intimidade, para descobrir a posição que nos encontramos diante do entendimento das leis da vida. E, ao mesmo tempo, nos fortalece de sorte que nos impulsiona a dar um passo gigante na construção de um mundo novo. Porque descortina aspectos importantes para o nosso crescimento, quando ele apresenta uma síntese da evolução, resumidamente com aspectos que o Espiritismo cataloga, cartografa, explora, explica todo o terreno que precisamos de passar por ele, nessa travessia maravilhosa que é a reencarnação. Por que sofremos? Porque nos sentimos encarcerados nos nossos limites, seja do conhecimento ou dos sentimentos. A razão que tem problemas na administração, na contenção, na direção das emoções. É mais ou menos um resumo. Quando nos sentimos frágeis, ineficientes, incapacitados ou incipientes, é porque está faltando alguma coisa dentro. Naturalmente sensíveis, nos encontramos diante dos problemas externos. Mas o Espiritismo vem dizer que está tudo certo. Nós, quando observamos um senso de justiça que dá a cada coisa o seu devido valor, que começa a apontar as deformações, as imperfeições, naturalmente que esse impulso nobre projeta-nos para tentar resolver. E aí entra um ingrediente importante que não podemos desqualificar: a humildade, para dialogarmos com as leis divinas. E à medida em que se compreende, tendemos a resignar, cuidar do coração, mas também, ressignificando, sermos obedientes a essas leis. Isso te pertence? Se sim, faça o teu reino. Se não, seja feita a vontade do Pai, que é um expediente não escapista, que favoreça a indiferença ou a omissão. Não. Mas não está nas suas mãos mudar.
Eis um dos problemas que enfrentamos no momento histórico que vivemos. Bilhões de pessoas querem um mundo melhor. Escolhem ciência, filosofia, religião e vão tentar dar o seu recado. Mas, naturalmente, por inabilidade, nós oferecemos deformações. Porque há contrastes no aprendizado. Há contradições. O homem sonhou por vencer distâncias e de uma forma rápida. Então, lá atrás se desenvolveu, por exemplo, a biga. Séculos à frente, os equipamentos foram se aprimorando e depois chegou-se no automóvel. Quando inventado, pulamos aí mais de século para dialogar, por exemplo, com um carro de Fórmula 1 que anda a 300 km por hora, desenvolvendo tecnologias no que remonta a parte eletrônica, de combustíveis. Hoje já temos equipamentos de Fórmula 1 movidos a água. Naturalmente, essas tecnologias serão transportadas para a população nos veículos que já estão nos visitando. Já estão chegando, ainda não massificados. Mas daqui a pouco, os equipamentos na Terra serão movidos por energia eletromagnética. Que, por exemplo, André Luiz, na mediunidade singular e evangélica, moral de Chico Xavier, nos ofereceu. E não precisa de apertar um botão para mover esses equipamentos no mundo espiritual. É pela vontade do condutor. Isso vai chegar para a gente. Mas nós ainda utilizamos esses equipamentos para competições desumanas. Nós podemos usar o automóvel para favorecer um roubo rápido e demais expressões que não dialogam com a justiça. Então, muitas vezes, nós precisamos de passar por experiências que nos mostram que o equipamento em si é apenas um meio. Mas qual o objetivo que precisamos alcançar? Qual é a meta? A evolução espiritual. Então, se o equipamento faz com que cheguemos rápidos no abismo, talvez seja importante que nós nos adaptemos ainda à biga romana, que pelo menos vai demorar. E no meio do caminho você pode mudar de ideia, porque o precipício, o abismo, ele não favorece. Aliás, ele dilacera, ele rompe, ele divide. Então, quando observamos as questões de fora, a gente diz assim, mas que reino é esse? Que contradição. Reino de Deus com as pessoas se matando. Na pandemia, elas politizam remédios, procedimentos. Dá uma sensação que não querem nem a cura. Querem atacar-se para ver quem tem a verdade. Observem como é lamentável. E isso pode estar até em discursos religiosos despistados, o que é pior. Então a gente volta para dentro de si e fala assim, meu Deus, como será o mundo dos meus filhos, dos meus netos? Aí chega o Espiritismo. Allan Kardec, na prece, diz, Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles a cumprissem. Então o homem vai descobrir que a felicidade está na razão de cumprir essas leis. Não é difícil compreender isso. E eu não tenho dúvida de que quem está
abrindo o equipamento para ouvir esse áudio, Gênesis no lar desta manhã, já é um bem-aventurado, porque está interessado nesta felicidade, está despendendo um tempo para refletir sobre temas que ontem não dávamos valor e muito menos nos dedicávamos. Aí depois que desliga o equipamento, costuma surgir um duplo sentimento. Eu quero viver isto. Aí brota um outro. Seu tópico. Não vai chegar lá. E aí a oração, ela funciona como um sustentáculo. A oração que já abre possibilidades de entendimento. Humildade por reconhecer o limite, mas também a sensibilidade para ver que as portas estão se abrindo. Então a oração endereçada ao mais alto, objetiva, a busca da força para sustentar o fraco. E nós podemos fazer da oração a nossa ação. Então, quando estivermos diante daquele que tripudia, que rebela, que esmaga, que guerreia, não façamos como. Deveremos movimentar num sentido contrário, de acolher, de abençoar, de cuidar. Porque, na verdade, são misérias desse mundo promovidas pela violação das leis. Então, se estamos em busca de viver conforme a lei propõe, sendo justo, honesto, digno, amoroso, benevolente, indulgente, já estaremos dando um passo para oferecer um exemplo. E quem sabe nos candidatando a servir e diminuir essas misérias. Mas devemos ter cuidado para não sofrermos sem necessidade. Aqueles movimentos de ele podia ser assim, como tudo seria diferente. Não. Se você está sofrendo é porque você está visualizando, e o outro não necessariamente, por isso que ele não está sofrendo. Para ele está tudo mil maravilhas. Então significa que temos também que lidar com a maneira de ver as coisas. Então, Kardec fala que Deus deu ao bruto o instinto. Porque Deus, quando criou, nos deu o potencial. É nesse sentido. Não é que quando você nasce, Deus põe lá um ingrediente na sua intimidade chamado instinto. Não vem de fora para dentro. Essa linguagem ela é metafórica. Da mesma forma que o próprio limite define o limite. Né? O instinto define o limite. E o bruto se conforma. Você tem o cãozinho na sua casa. Ele tem um instinto de conservação, de preservação. Ele está condicionado a observar quando você entra na cozinha. Ele já sabe, dependendo do seu movimento, que você vai buscar alguma coisa de alimento. Naturalmente, ele vai começar a salivar. Ele pode não estar com necessidade de alimento, mas ele vai desejar, porque isso causa prazer. Se você não der, porque não está na hora, o que vai restar para o cãozinho? Se conformar. Ele não vai ficar triste. O meu Cristo, o meu Jesus, porque você é o Senhor para ele. Não se esqueça disso. Não me deu, ele está com raiva de mim.
Eu sou um cãozinho que estou sendo castigado. Não tem isso. Não tem passionalidade. Ele vai voltar, porque ele tem energia suficiente. Aliás, o cão tem energia, depois de alimentado, por mais de 24 horas de sobrevivência. Você que tem um animal de estimação deve ter ouvido isso do seu veterinário. Portanto, não coloque sentimentos. Sim, seja o Senhor para ele. Quando colocar a raçãozinha, vai uma dica do Evangelho. Coloca a raçãozinha na medida certa, com muito carinho, porque você vai impregnar aquele alimento com a sua expressão crística. Que isso, Carlos Alberto? Expressão crística? Eu que sou tão imperfeito? Para o seu cão, é verdade. Para o seu filho, para o seu companheiro, essa luz é crística. Ela não é crística quando nós observamos uma luz maior que está à nossa frente. Aí nós nos sentimos pequenos. Aí vai uma dica. O reino de Deus não se estabelece por inveja ou por despeito. Então não se sinta constrangido pela luz do outro. Como, por exemplo, escutamos nos religiosos. Eu sou seguidor de Francisco de Assis. O santo, aquele que resolve tudo. Sabe que você está colocando impedimento para que a luz crística dele penetre em você? Seria diferente. Francisco, você me contagia. Eu vou caminhar para que junto com você eu possa fazer a minha luz. Observe como que fica diferente. Na dúvida a gente pergunta, e o mundo? O mundo difícil? Como que o mundo vai se renovar se os homens não estão interessados em conhecer as leis? Novamente dizemos, calma, todos estão sim interessados. Mas nós estamos recebendo um grupo que hoje contempla aí um número próximo de 8 bilhões de espíritos. Nunca houveram tantas reencarnações como agora. Por uma razão humana explicável. Hoje nós temos mais condições de aumentar a perspectiva de vida, face às descobertas da ciência. Mas não é só isso. Sob o ponto de vista espiritual, Jesus disse assim, está na hora. Aumentou o número de reencarnações. Paradoxal, porque as famílias diminuíram, não é verdade? Mas vem. A fila de Bezerra, como o Chico dizia, ela não para. Se não vem direto, vem no vizinho. Ou chega como neto. Não se preocupe, porque o homem não detém a marcha do progresso. Com isso, sem alongar, mas caminhando para as reflexões finais, o Espiritismo explica com muito carinho que foi dada a largada. Já que eu falei da Fórmula 1. A bandeirada foi dada pelo diretor da prova. E bilhões de espíritos vieram. E, naturalmente, o ambiente espiritual foi esvaziado. Espíritos de outras esferas também foram chegando para ocupar esse espaço. O que significa? Que Allan Kardec, quando estudava esse reino de Deus, nos ofereceu no livro A Gênese um código extraordinário de doutrina espírita. Porque a humanidade está sendo substituída por espíritos mais evoluídos. Então, o cenário que nós estamos vendo, que nos agride muitas vezes, porque estamos começando a descolar da massa, porque antes você não via assim. Quer um exemplo? Pode ser que alguns de nós aqui vivemos na época do movimento hippie.
Achávamos muito legal. Paz e amor. Brother. Curtimos Woodstock e etc. Boa parte daqueles espíritos desencarnaram. E já voltaram. Muitos deles são pais hoje. De quais filhos? Daqueles filhos, por exemplo, que viveram na década de 80, escutando Queen, escutando Pretenders, escutando Supertramp e outros grupos. Estou na música apenas para trabalhar com a massa. Estes estão reencarnados hoje. Engraçado, com discursos assim, não tem música como naquela época. Aí remasterizaram as músicas, novas versões, mas essa facção, agrupamentos de milhões e milhões de espíritos estão escutando as mesmas músicas que eles curtiram quando estavam aqui. Só que eles voltaram melhores. Estão apropriando muito mais elementos e trazendo e semeando. Os idealistas, com muitos que agrediram a natureza, hoje são aqueles que dão a vida e que matam em nome da ecologia. Com o microfone na mão, nas grandes mídias, são idealistas que antes desprezaram, hoje estão revendo conceitos. Mas na hora de operar, operam ainda com as linhas da força da antiguidade. O mundo está melhorando, sim. Você que hoje já é avô, constata como que esta geração que chega, ela é muito mais pródica nos valores da justiça. Como as gerações que estão passando, somos ainda impregnados de preconceito, de intolerância. Observem como eles reagem contra a intolerância. Eles são intolerantes com a intolerância. Ou seja, não admitem que haja qualquer frase racista, preconceituosa. Mas tem dificuldade de reagir, ou seja, de compreender que está havendo mudanças. E esses comportamentos que nós trazemos, porque nós fomos criados assim. Eu fui criado por um avô que nasceu no ano de 1901. Meu avô, que o meu querido amigo Disseu, que está no grupo, conheceu, era uma figura extraordinária. Mas um homem da sua época. Quem nasceu em 1901, o percentual maior eram de pessoas racistas, porque eles vieram de um Brasil escravocrata. Então meu avô passou a vida inteira falando sobre os negros. Ele passou isso para os meus tios, para minha mãe. Agora, nem todos eram racistas. Os netos, muitos, ainda receberam resquícios desse racismo, mas a maioria hoje se constata que não são. Daqui a 2, 3 gerações não haverá racismo mais nesse clã. Ou seja, o processo é lento, mas ele é perene. Deus trabalha com o tempo e não com a violência. Violência, quem usa, somos nós, os homens. Portanto, quando se deparar com uma geração que tem necessidade de se tatuar, de cortar o cabelo de uma forma bem própria da nova geração, se você quiser identificar, assista um filme da antiguidade. Você vai identificar grupos que estão retornando para progredir, ou seja, o ambiente que a Terra oferece, ele fala de igualdade, mas não igualdade no sentido de alinhar todo mundo no mesmo nível, porque isso é contraproducente.
E nós nos deparamos, inclusive no meio espírita, com teorias que não têm a ver com essa lógica. Por exemplo, que não pode haver constrangimento, que não pode haver hierarquia, porque o Espiritismo favorece a igualdade. Amigos, não há sentido a hierarquia, ela se dá no mundo espiritual. Mas sob o ponto de vista moral, e não do constrangimento da força. O que nos sugere? Que sejamos submissos? Não. Que sejamos compreensíveis. Para que quando você estiver na sua empresa, recebendo uma orientação do seu superior, ele é o dono da empresa. Você precisa do salário. Não significa que você está entrando num ambiente primitivo, mas você está entrando num circuito organizado. E cada peça precisa compreender o seu valor e se ajustar para que a engrenagem toda funcione. Portanto, ao invés de criticar o seu patrão, aprenda a amá-lo, a reconhecer a importância dele nesse seu momento e ser grato, vibrando por ele, agradecendo sempre, cada dia, pelo seu emprego, porque existem milhões que estão desempregados. Venha o teu reino, mas digna, Senhor, apressar-lhe o advento. É a nossa esperança, que o progresso continue, mas não na nossa vaidade, na nossa presunção de que tudo tem que melhorar de uma hora para outra. O processo é do todo. Portanto, convoca todos, sem alienar quem quer que seja. Até aqueles que se alienaram por escolha, estão nos presídios, ou no Brasil, que as leis não funcionam. Funcionam apenas para quem não tem recurso para pagar um advogado. Não importa. Quem comete um delito, guarda-o na intimidade do coração, e a justiça divina, ela vai um dia pedir de volta o que nós espoliamos. Por isso, amigos, a promessa é extraordinária. E se tivermos olhos de ver, constataremos que o mundo está melhorando mesmo. E que basta você olhar no espelho para constatar que você é bem melhor do que foi ontem. E será ainda mais bela, mais belo, mais justo no amanhã, que pode ser iniciado agora. Que nesse momento possamos agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida, pela faculdade que se torna o Espiritismo, pelas nossas necessidades de praticar a caridade. Obrigado, Senhor, pela amizade que nos destes através do nosso irmão. Obrigado, Senhor, mas ajuda-nos a prosseguir sem vaidades, sem excentricidades. Favoreça-nos, Senhor, para que compreendamos a importância da simplicidade. Obrigado, Senhor, por entendermos que a realidade está em processo de mudanças e que possamos nos ajustar com dignidade, de sorte que encontremos o caminho da excelsa felicidade. Auxilia-nos a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios
onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigado pelos amigos espirituais que envolvem a todos neste momento, e que possamos, ao nos despedirmos, marcharmos com fortaleza, com estoicismo, com fé, com coragem, para vencermos os óbices do caminho, que são os nossos próprios limites, de compreender e de sentir. Obrigado, Senhor, e que a nossa marcha esteja sempre em sintonia com o nosso amigo e mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ave Cristo. Assim nos despedimos de mais um Gênesis no Lar. Evangelho no coração, que vem sendo prodigalizado pela equipe da Casa de Kardec, a FEAC Minas. Muito obrigado. Bom dia para todos.